A gente vai ter que ter certos cuidados para falar de posições, porque a gente corre risco de perder jogadores importantes. Então, a gente falar de 3-4, né? Eu vou falar de 6 jogadores, sendo que 3 jogadores assim fortes para chegar e comandar mesmo o time, 3 bons jogadores para fortalecer de uma forma geral e fazer um elenco mais equilibrado. Então, eu falo de 6, mas pode ser mais, né? A gente começa a ouvir zum de sondagens de jogadores, de possibilidades, de saída, disso e daquilo. Então, a gente agora fica um pouco perdido enquanto não tiver a definição tanto de saída como para a chegada de jogadores. Então, a gente fica um pouquinho assim em cima do muro. E essa foi a declaração do técnico Fábio Carille na última entrevista coletiva de 2021, quando ele foi questionado sobre a necessidade de reforçar o elenco santista. E até o presente momento, o Santos ainda está em marcha lenta em relação a se reforçar para esse ano de 2022. Vimos alguns jogadores saindo do Santos, o que de uma certa forma abre, né, novas possibilidades. Então, os salários que eram pagos para um número específico de jogadores, o Santos poderia reorganizar isso para pagar para novas contratações, porém, até o momento, o Santos não conseguiu, né, chegar nesse número mágico, digamos assim, de 6 contratações. E falando nisso, tem uma matéria da Tribuna que fala exatamente sobre isso. Santos corre contra o tempo para atender os 6 reforços desejados por Carille. O zagueiro Eduardo Bauerman, contratado após o fim do seu vínculo com o América Mineiro, e o meio-campista Bruno Oliveira, que disputou a última Série B do Brasileirão pelo Vitória, são as peças confirmadas para reforçar o elenco neste ano. Por outro lado, Carille viu o goleiro Jandrei, os zagueiros Wagner Leonardo e Danilo Boza, o lateral direito Pará, o meio-campista Jean Mota e os atacantes Diego Tardelli, Lucas Venuto e Raniel deixarem o grupo. Isso significa que, além de não ter visto o elenco ser fortalecido, como acredita ser necessário, Carille perdeu opções. O treinador, aliás, ainda não sabe se poderá contar com o atacante Marcos Leonardo, que vive um impasse para renovar o seu contrato com o Peixe. Depois do Brasileirão, Edu Dracena, executivo de futebol do Peixe, não descartou afastar o centroavante de 18 anos, caso a prorrogação do vínculo, que termina em outubro, não seja assinada. A gente já comentou isso em outros vídeos, mas sempre bom reforçar, né? Inclusive, tem uma nova reunião que deve acontecer nos próximos dias para definir esse futuro de Marcos Leonardo, se ele permanece ou não, e caso não renove com o Santos, o que será feito? Vai para o sub-20, vai treinar afastado, vai permanecer como opção, enfim. E aí, continua aqui, corrida contra o tempo. Enquanto busca uma solução sobre o futuro de Marcos Leonardo, Dracena corre contra o tempo para viabilizar novas contratações e atender os pedidos de Carille antes do início do Campeonato Paulista, onde o Alvinegro fará sua estreia frente à Inter de Limeira, em Limeira, daqui a exatamente 20 dias, no dia 26 de janeiro. O dirigente, no entanto, não tem tido sucesso na missão. Nas últimas semanas, o Santos viu atletas desejados como William, Natan e Rodriguinho fecharem com outros clubes. O alvo do momento é o meio-atacante Ricardo Goulart. À procura de um jogador de peso, o Santos tem apostado alto para ter o jogador, mas sabe que a concorrência para tê-lo é forte. Então, assim, como vocês viram no começo desse vídeo, o Carille quer pelo menos 6 jogadores, né? Falou de 4, 5, mas o número ideal seria 6, principalmente dividindo em jogadores para compor elenco e jogadores para chegar ou ser titulares ou assim, sabe, briga pau a pau com o cara que já é o titular da posição. Então esse era o planejamento do Santos inicialmente, né? O planejamento que o Carille deixou bem claro que era não visando também saída de jogadores. Sendo bem sincera com vocês, né, de todos esses nomes que a gente citou aqui, que deixaram o Santos até o momento, acho que não vai fazer tanta falta assim, né? O Santos perdeu o Wagner Palha e o Danilo Boza, né? O Palha que foi emprestado e o Boza que o Santos não fez a opção de compra do atleta, mas o Santos, de uma certa forma,
Tem o Emiliano Velasquez, que está se recuperando de lesão, né? Deve já ficar à disposição para o Campeonato Paulista. Ele que foi um jogador que foi contratado em agosto e acho que não jogou nem 10 partidas, né? Acabou se machucando, mas é uma opção interessante para a zaga. Chegou o Eduardo Bauerman, então acho que nessa questão de zagueiro o Santos está um pouco mais tranquilo. Em relação ao ataque, né? O Diego Tardelli acabou saindo, Raniel também acabou saindo, mas não eram nenhum jogadores assim que a gente fala, nossa, vai fazer uma grande falta para o Santos, né? Faria uma grande falta o Marcos Leonardo, caso não renove. Pode ser que o Juan seja promovido, mas aí o Santos também precisa de um outro centroavante, de uma outra opção. E aí o Santos está perdendo tempo no mercado. Perdendo tempo, deixando o empresário do Marcos Leonardo levar como quer essa renovação e também de não ir atrás de um jogador, né? Até o momento, pelo que a gente sabe, o Santos ainda não negocia com outro centroavante. A questão da lateral do Santos, Daniel Guedes vai permanecer no Santos ou não? Né? É uma incógnita também. Né? Inclusive, tem até a matéria da própria Tribuna que diz o seguinte: Daniel Guedes se representa com o elenco do Santos e segue com um futuro indefinido. O lateral direito irá se representar junto ao elenco, porém não sabe se permanecerá no Santos. O jogador de 27 anos voltou de empréstimo do Fortaleza e não sabe se será utilizado pelo técnico Fábio Carille. Né? E ele tem contrato com o Santos até 30 de junho de 2022. E o Santos está naquela, da questão de lateral. Tem só o Madison. O Madison tem contrato até o final do ano. O Madison, se chegar a uma proposta, o Santos, dependendo da proposta, pode liberar o jogador. Principalmente pela questão crônica que o Madison tem, né? O Madison tem um problema crônico no pubis. Então ele ficou alguns jogos como desfalque, né? Sentindo desconforto e tal. Então, será que o Santos vai ficar com o Daniel Guedes? Será que o Santos vai subir algum jogador da Copinha? Por exemplo, o Sandro, que está jogando. Então, né, eu acho que o planejamento do Santos era para estar um pouco mais avançado. Fez muito bem de tirar alguns jogadores do elenco, né, de procurar um novo rumo para alguns jogadores, entrar em acordo. Tem o próprio Rodrigão, que o Santos também está negociando para saber o que vai fazer com o atleta. Né? O Felipe Cardoso, que a gente acabou nem citando, mas o contrato dele de empréstimo estava se encerrando e o Santos prorrogou esse contrato de empréstimo, ele segue no futebol japonês. Enfim, a questão de saída de atletas está indo muito bem. Né? Falta alguma coisa ou outra, mas eu acho que algumas definições a gente precisa saber para principalmente começar a temporada muito bem. Porque a sensação que eu tenho é que parece que o Santos vai entrar o ano trocando pneu com o carro andando. Ah, vamos jogando Paulista. Ah, precisa de lateral? Não tá bom? Vamos então em busca de um jogador. Ah, precisa de um volante de marcação? Vamos então procurar. Precisa de um meio-campista de mais cerebral? Vamos procurar. Precisa de ponta? Vamos procurar. Essa é a sensação que passa. Precisa ter mais senso de urgência, que é uma coisa que a gente sempre vem falando aqui. Precisa também olhar melhor para o mercado sul-americano. Olhar jogadores que podem já assinar um pré-contrato, jogadores que estão sem contrato, sair do óbvio. O óbvio custa caro. O Ricardo Goulart é um jogador que pode fechar com o Santos? Pode, mas custa caro. Assim como o Natan custou caro e acabou virando um leilão, o próprio Bigode, o próprio Rodriguinho. Rodriguinho que é um jogador que vem de 2 rebaixamentos, né, Cruzeiro e Bahia, e mesmo assim estava com o rei na barriga e não queria diminuir o salário para se adequar às condições do Santos. Então, o mercado brasileiro está muito inflacionado. Então, precisa ter um pouco mais de criatividade. O scout do Santos, como que tá? Tá apresentando algumas opções? Ou não estão apresentando? Está apresentando opções, mas aí quando chega no Carille, quando chega no Dracena, eles gostam, eles não gostam? Como que está essa busca? Então, algumas questões que a gente espera que, né, possa adiantar aí e começar um Campeonato Paulista mais tranquilo. O time do Santos hoje, eu falei isso no nosso boletim fantástico, e repito, o Santos não tem um time para ser campeão brasileiro, longe disso, né? Nem time e muito menos elenco. Mas tem um time, né, 11 jogadores iniciais pelo menos, para não passar sufoco. Falando em Campeonato Brasileiro, para pelo menos ficar meio de tabela. Pelo menos. Não é um time para brigar para cair como brigou no Paulista e no Campeonato Brasileiro. Entendo também que essa permanência do Carille
possa ser importante em termos de organização. O Santos, na reta final do Campeonato Brasileiro, não fez um campeonato perfeito, mas terminou com a melhor defesa sob o comando do Carille. Conseguiu arrumar a casa defensivamente. Então, quem sabe essa organização possa ser importante. Eu até fiz um vídeo que eu vou deixar depois aqui nos cards de reforços caseiros, né? Jogadores, já que tá difícil essa busca do Santos no mercado, jogadores que estão no elenco que, de uma certa forma, podem ser mais utilizados, né, pelo Santos em 2022. De forma estratégica, ou até mesmo como titulares, enfim. Mas o fato é, o Campeonato Paulista vai começar dia 26 para o Santos, a pré-temporada já começa nesse domingo, dia 9, né? Parece que vai ter um almoço lá no CT Rei Pelé, e aí no dia 10, exames e tal. E a gente espera que o Santos pelo menos consiga apresentar mais alguma contratação ou algum reforço, né? Um cara para chegar, vestir a camisa e jogar, para ser um dos caras desse time do Santos. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui qual posição você acredita que o Santos precisa contratar, que é urgente. Conta aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like, que ajuda demais a divulgação do nosso vídeo, do nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Hoje, se você está assistindo o vídeo hoje, dia 6, depois do jogo da Copinha, estaremos aqui comentando sobre o jogo do Santos, tá bom? Contra o Rondoniense. Espero você. Grande abraço e até o próximo vídeo.